Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bem Expresso e hoje uma dica de leitura que é para a vida inteira. Bom, se é a primeira vez que você está aqui assistindo ao vídeo, eu sou Marisol de Andrade, jornalista e professora de língua portuguesa. E este é o Bem Expresso, onde eu compartilho dicas de português, leitura, comunicação e por aí vai. Para quem não sabe, a Editora Contexto é parceira aqui do canal, a primeira parceira do Bem Expresso. A Editora Contexto tem tudo a ver com o Bem Expresso porque a editora publica livros de língua portuguesa, de comunicação, de educação, e são muito úteis para o nosso dia a dia. E hoje eu vou recomendar uma leitura que, assim, gente, enquanto eu viver, sem exagero, enquanto eu viver, eu vou compartilhar este livro, porque é uma leitura, assim, essencial para todo mundo que precisa escrever. Bom, a maioria de nós, né? Porque nós nos comunicamos no dia a dia com as pessoas, ainda mais em relação às redes sociais, em que a gente está escrevendo bastante e a comunicação precisa ser efetiva, principalmente quando a gente está escrevendo, porque as pessoas acabam às vezes interpretando de outra maneira, às vezes a gente esquece uma pontuação e aí muda o sentido da frase. Assim que eu soube que eu fui selecionada para ser parceira da Editora Contexto, o primeiro livro que eu pedi foi este, 1001 Dicas de Português, Manual Descomplicado, da Dades Quarise e Paulo José Cunha. Este livro é para você consultar sempre que tiver uma dúvida. E tem um trecho aqui explicando sobre o livro que eu acho muito interessante, porque muitas vezes as pessoas querem setorizar. Ah, este livro é só para vestibulandos, este livro é só para advogados. E muitas vezes a gente precisa de dicas comuns, porque nós usamos a língua no dia a dia, é óbvio. E existem coisas que são comuns a várias profissões, a várias áreas, idades. Então eu gosto de ler essa parte para explicar a vocês para quem é este livro. Então, aqui diz: a ideia foi produzir um tira-dúvidas eficiente, prático, informativo e bem-humorado. A fórmula que orienta sua feitura é simples, informação precisa e direta, associada a curiosidades sobre palavras e expressões. Então, este livro não se destina a esta ou aquela categoria de leitor. É igualmente útil para o jornalista e para o estudante, para o advogado e para o funcionário público, para o ministro e para o redator dos discursos do presidente da República. Então, este livro é bem universal e o mais bacana deste livro é que ele é em formato de verbetes, como eu já disse várias vezes, porque não é a primeira vez que eu indico o livro. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver, então tem uma lista de palavras, então, por exemplo, onde e aonde, qual a diferença? E não é só sobre gramática, tem muitas curiosidades em torno da língua, por que determinadas palavras são escritas dessa forma, por que água de colônia, de onde veio esse nome água de colônia. Então é bem bacana. E cada começo de letra, né, do alfabeto, vem uma curiosidade. Então, por exemplo, na letra K vem para falar sobre a letra K. Mas, em outra letra, na letra L, fala alguma coisa em torno da língua. Na letra E, fala sobre estrangeirismo. Então, cada abertura de letra do alfabeto tem uma curiosidade que começa com a letra que vai abrir o capítulo, certo? Também, se você quer tirar dúvidas sobre prefixos, então, por exemplo, alto, será que tem hífen? Quando é que tem hífen? Quando não tem? Que mais? Ao invés de, em vez de, quando se usa. Ele também tem dicas de acentuação gráfica, então tem uma explicação bem minuciosa. Então, ele também é escrito de acordo com a nova ortografia. Então, gente, eu acho que eu não tenho mais o que falar, porque eu já falei tudo sobre este livro.
Então fica a recomendação, eu vou deixar o link aqui. Então é aquele livro para você ter de cabeceira mesmo, para você consultar. Eu sempre consulto ele, aprendi muitas coisas com este livro. Então, se você já leu, se você tem este livro, deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você já aprendeu. Se você também tem alguma dúvida em relação à língua portuguesa, escrita, gramática, ortografia, também deixe aqui nos comentários. Essas dúvidas todas você também tira aqui. Bom, e os livros da Dade Squarize, ela tem outros livros pela editora Contexto, sozinha ou com outros autores, são sempre escritos nessa linguagem muito mais acessível, bem-humorada e objetiva. Do jeito que a língua tem que ser. Muitas vezes as pessoas ficam, ai, mas é muito chato língua portuguesa, eu odeio língua portuguesa, porque, infelizmente, muitos a transformaram em uma língua muito elitizada, muito inacessível. Mas a língua portuguesa é para todos e falar bem, eu sempre vou frisar isso, que falar bem, escrever bem, não é ser prolixo, não é escrever difícil, de uma forma rebuscada. A linguagem, ela é efetiva, ela é compreendida quando a gente é objetivo, quando vai direto ao ponto, sem precisar fazer rodeios, florear demais, sabe, como aqueles memorandos e ofícios que a gente recebe, vimos por meio desta. Então, assim, não tem necessidade. Então, por isso que este livro é o meu favorito, assim, em relação a estudar a língua portuguesa. É claro que a gramática, aqueles livros mais técnicos, eles são muito úteis para quem atua com a pesquisa, para linguistas, mas para a linguagem do dia a dia, também para quem não atua diretamente nessa área, mas precisa de algo prático, que é uma linguagem objetiva. Então este livro, ele é muito mais do que recomendado, e não vai ser a última vez que eu vou recomendar a leitura. E muitas das ideias que eu passo para vocês, que eu compartilho com vocês, eu tiro daqui justamente por ter essa linguagem mais prática, porque a língua tem que ser assim e a gente tem que entender que a língua portuguesa, ela está 24 horas nos acompanhando para nós falantes de língua portuguesa, porque ela é nosso meio de comunicação com o mundo. Então, resumindo, se você tem dúvida como se escreve uma palavra, qual é a diferença do porquê junto do porquê separado, dúvidas sobre a nova ortografia, aqui também tem. Ele não tem dicas assim como escrever um texto, mas você acaba também escrevendo melhor, porque existem muitas expressões que são vícios de linguagem que a gente acaba usando e que empobrece o nosso texto, como gerundismo, expressões que as pessoas acabam usando de forma errada, não sei de onde elas tiram, como a nível de, que não existe, menos também, que está errado. Então, tudo isso, todo esse estudo, essa consulta acaba colaborando para você se comunicar melhor. Então fica a recomendação. Até a próxima. Tchau!